Olha a pergunta! Ela começou, porque você brincou a Grécia Antiga, ela começou na pré-história. É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe de Babel. E vamos bater 4 beatzinhos de prosa? Olá, pessoas! A gente estava com muita saudade desse quadro, que desde que a pandemia começou a gente parou e nunca mais voltou, né, com ele. Mas agora estamos de volta aqui, trazendo convidados super especiais, que não tem nem como fazer mistério, porque já estão aqui com a gente, esses maravilhosos. Eu vou deixar que vocês se apresentem, que é um hábito desse nosso quadro aqui. Então, podemos começar de lá pra cá? Sim. Meu nome é Clara Matheus. Eu faço doutorado em estudos literários. Eu sou criadora do canal Mini Mídias. Eu estudo intermedialidade no doutorado, é minha linha de pesquisa, e então vai ser um prazer falar sobre mídias com elas. E Léo, por favor. Bom, prazer. Meu nome é Leonardo de Oliveira, falar um pouquinho mais baixo. Junto com a Clara também crio lá no canal Mini Mídias. E hoje atuo com design, UX, coordeno times em produtos digitais. Também dou aula, sou professor e mais um monte de outras coisas. Sou pintor nas horas vagas. O Léo é um coringa, ele já fez de tudo nessa vida, ele fez um enquadramento desse vídeo, inclusive se você gostou, agradece a ele aqui. Essa luz aqui, Tá sentindo? Você tá sentindo essa vibe Mini Mídias? É o Léo, onde ele chega as luzes ficam roxas, é ótimo. Verdade. Mas conta um pouco do Mini Mídias. O que as pessoas podem esperar ver lá? Como que vocês convidariam a galera para ir lá conhecer? O Mini Mídias, ele é um canal de estudo de mídias, né? Mas aí a gente costuma deixar mais por extenso para comunicar melhor, que significa que a gente basicamente conversa sobre cinema, design, literatura, sei lá, séries, enfim, tudo isso é mídia e tudo isso cabe no nosso escopo. Só que a nossa ideia são visões sempre muito aprofundadas, com rigor, baseado em pesquisa e estudo sobre coisas que estão nos incomodando e nos provocando de alguma forma. A gente fala muito de internet também. Muito de internet, Mais alguma coisa? Achei que foi ótimo. Quando eu vou resumir o que é o Mini Mídias, parece que é um canal super chato, sabe? Porque eu falo assim, o canal que a gente fala sobre letramento crítico de mídia, com bastante rigor. Mas que parece que é uma videoaula. Parece que é uma videoaula. E não é, assim, a gente... É sobre isso, né? O entendimento da nossa contemporaneidade, né? Então, é legal dar exemplos de temas, né? Por exemplo, sei lá, eleições, né? Lá em 2018. Poxa, o que as pessoas querem dizer com aquelas cores, aquelas formas especificamente? O que tem de significado por trás daquilo tudo? Ou então... um tema que vocês falaram aqui, que eu também falei recentemente, são as lives de estudo, né? Sobre esse fenômeno na internet. Por que as pessoas querem fazer? Pensando pela economia, o que tem a ver, né? A questão de pressão dos pares. Pensando em termos de psicologia, por que isso poderia fazer diferença ou não. E aí a gente chama especialistas para conversar sobre as coisas. A ideia é uma abordagem que seja rigorosa, mas divertida também, né? O formato é vídeo ensaio, né? Que a gente trabalha, então são sempre provocações, que a gente tem algum argumento ali para apresentar. Tem animações também, tem animações importante. Lindas. Importante saber que a gente nem conhece de tudo, por isso, um especialista, sensacional. O que eu achei legal, assim, que geralmente quando eu penso no canal de vocês, eu penso mais em TV, cinema, essas coisas assim, mas na verdade a internet é uma grande forma de mídia também, né? E a gente fala muito de internet. Fala muito de internet, Assunto principal. Eu imagino. E por isso até que a gente acabou trazendo vocês aqui hoje. Exato, porque a gente estava, né, numas discussões aqui, principalmente dessa história, meio da história da internet, né, que a internet ela surge lá na década de 90, a gente tem todo um histórico muito interessante, inclusive, que, você lembra o nome do pesquisador? Não lembro agora. Nossa, é o autor do livro Black Software. Isso, perfeito. Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Então, tá aqui na tela. Tá aqui, ó. Plim, perdão. O autor do livro Black Software explica, inclusive, que os primórdios da internet foram feitos por pessoas negras, porém a gente só conhece o Tim Berners-Lee, porque ele é um homem branco, né? Normal. Mas, enfim, quando surge a internet, surgem muitas coisas. E até mais ou menos 2005, a gente tem muito coisa de blog, todo mundo escrevendo. Aí, quando chega 2005, surge o YouTube. Começa essa loucura, assim, nossa, vamos fazer vídeo e tal. E a nossa primeira pergunta, assim, que a gente ficou pensando é:
Será que o YouTube surge como uma plataforma de vídeo porque as pessoas queriam vídeos? Ou ele surge como uma plataforma de vídeo para falar, gente, façam mais vídeos, né? Eu acho que essa pergunta vai um pouco mais além. É mais esses movimentos, esses grandes movimentos que a gente vê de aplicativos ganhando destaque. Uma hora é o blog, uma hora é o YouTube, outra hora é o Twitter, que é uma rede completamente diferente. Então a pergunta vai mais no sentido se vocês acham que essas redes elas surgem para suprir necessidades ou elas criam as necessidades e depois a gente não consegue mais viver sem elas. Como que é essa dinâmica? Tenho tanta coisa pra falar. Vamos ver, provavelmente. Na Grécia Antiga. Nossa, sério, eu tenho muito pra falar sobre esse assunto. Remediação. Nos estudos de mídia, existe um conceito que chama remediação, de autores que é o J. David Bolter e Richard Grusin, que eles criam esse conceito num livro que tem o mesmo nome, né? Remediation, remediação. A ideia é que a forma como as mídias evoluem, a gente sempre tem uma mídia remodelando a que veio anteriormente. A gente não tá falando que uma mídia é melhor que a outra. É só que tecnologicamente a gente percebe que uma mídia, ela traz nela o que uma outra mídia já tinha. Exemplo, né? Porque é o mais fácil de todos. Pintura rupestre, né? Que você tinha pouca precisão, o Léo aí vai saber falar, que tinha o seu dedo só, né? Quando você tem só seu dedo para pintar, isso te permite um nível menor de detalhe. E aí você vai, depois da pintura rupestre, fazer um desenho usando, sei lá, um carvão, mas que é mais fininho, e aí numa superfície que te permite mais detalhe, e aí depois você vai para pintura a óleo, que aí te permite mais detalhe ainda, até a gente chegar na fotografia. Então o que a gente está falando? A gente está falando de uma evolução tecnológica, onde cada uma dessas mídias traz dentro delas a mídia anterior, mas o desenvolvimento tecnológico tem esse objetivo de causar mais senso de uma comunicação precisa da realidade. Então, a gente está procurando um realismo. Isso é uma busca nas mídias, o realismo. Segundo eles, sim. Assim, o que é o mais imediato, o que é o mais transparente, o que mais parece que eu estou abrindo a minha janela e estou vendo aquilo ali. Então, aí, sei lá, cinema 3D, por exemplo. Que aí a gente tem o 3D no mundo real, se tem o 3D no cinema, é uma busca por uma coisa que parece mais com a experiência da realidade. Ou se não, o high frame rate, que é a mesma coisa nos videogames ou no cinema, que você vai tentar ver como o olho vê, tirando a mídia dali, né? A mídia se torna transparente. Então, essa, segundo eles, né, seria a busca da mídia. Agora, quando a gente tá falando de rede social, eu sinto que, o que a gente tem aqui? O Twitter, a grande questão do lançamento do Twitter era justamente a imediaticidade. Sim. Era tipo, você saber o que estava acontecendo nos lugares sem você precisar estar ali. Tipo, tá tendo um evento muito massa, e aí, sei lá, ou se uma coisa espontânea. Tipo, apareceu uma performance do nada na Times Square de um artista. E aí você entra na hashtag e é como se você estivesse lá, porque você vê tantas perspectivas e tantas coisas que você tá se sentindo parte. Só que o Twitter, vocês não sabem falar muito melhor que eu, ele é uma coisa que ele não precisa de muito pra funcionar, tipo, tecnologicamente, né? Sim. Ele é muito leve, um tweet. Então, tipo assim, precisa de pouca banda, precisa de um servidor que não é, tipo, um super servidor. Então, assim, me parece uma primeira tentativa de fazer esse sentimento de imediaticidade através do texto. E aí eu sinto que o YouTube, ele vem também para trazer imediaticidade, mas com servidores muito robustos, né? Para poder aguentar um vídeo. Até então, antes do YouTube, vocês também com certeza disponibilizar um vídeo na internet era uma coisa cara. Sim. Se você queria fazer isso, você tinha que pagar para aquele vídeo estar ali, porque vídeo ocupa muita banda, né? E aí, então, o que o YouTube faz, na verdade, era uma coisa que ninguém acreditava que ia ser possível. Tipo assim, como assim? Todo mundo pode colocar um vídeo na internet sem pagar nada? Então, existe sim uma necessidade muito grande, né? Existia uma vontade. Portanto, é que o serviço era caro, né? Então, eu acho que aí vem para te dar mais uma camada, né? De participação, de se sentir ali. Porque não só é um vídeo que já te permite mais que o texto, mas como ele é um vídeo caseiro, né? E o vídeo caseiro, ele tem, eu acho que muito do sucesso dos vlogs, de não serem superproduções, hoje, muito canal grande que tem uma grana, simula essa intimidade, simula uma cama que ninguém dorme no fundo, só pra aparecer aquilo ali, pra dar essa questão do imediato, sabe? De deixar transparente a mídia. E fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do que elas procuram.
Então aí, mais ou menos isso, que eu acho. Só isso tudo. É. Olha a pergunta. Ela começou, sincera. porque você brincou a Grécia Antiga, ela começou na pré-história. É isso aí, isso aí. Eu tenho vários outros comentários também. Então, antes da humanidade? Não. Inclusive, depois eu quero conversar com você sobre isso especificamente. E não estou brincando. Mas, e isso tem uma outra coisa que é super interessante, que é tipo assim, beleza, né? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha, né? A tecnologia, ela vai criar essa necessidade ou ela está suprindo uma demanda que já existia, né? Sendo que, na verdade, eu acho que é muito mais interessante a gente pensar nesse tipo de adoção enquanto uma mudança de comportamento, né? Então, tipo, como as pessoas se comportam, né? E como que elas vão ou não adotar uma mídia em relação a outra, né? Por exemplo, você falou lá na pré-história, sei lá, tinha graveto no chão. Tipo, sei lá, eles usavam aquela tecnologia, ela existia, só não era para pintar. Às vezes usavam para fazer outra coisa, preparar, não sei, tô chutando qualquer coisa, gente. Por favor, antropólogos não me matem. Mas aí, por que eu tô trazendo isso, né? Me vem à mente um exemplo muito legal, que é sobre a invenção do tablet, né? Especificamente, como que isso surge. A gente vai ver lá em 93, especificamente, O ano que eu nasci, foi isso. Inclusive, olha só. um comercial da AT&T, que vai mostrar, idealizar o tablet. Aí você olha lá, putz, cara, esse é um tablet, o cara tá escrevendo ali, mandou e-mail na praia, que é uma coisa que, tipo, é super possível hoje, é uma coisa que acontece, né? Só que não existia, né? Beleza, não tinha tecnologia, mas tinha ideia. Então também o mito da ideia, tipo, não funciona tanto. Não é necessariamente a ideia que foi o porquê da gente começar a utilizar tablet, porque a AT&T hoje, não sei, não fabrica tablet, eu acho. Ou, pelo menos não é grande... É porque eles não atuam no Brasil, né? Então a gente não tem como saber isso. O que eles vendem. E aí, é muito interessante quando a gente vai ver, eu tinha até notado, porque num curso que eu estou dando, inclusive, comenta sobre isso, mas enfim, sobre experiência do usuário. Isso tudo era para um jabá. Mas é verdade. Que aí lá, tipo, em 2001, a Microsoft vai apresentar um tablet. E o mais engraçado é que eles chamam de tablet. Tipo, aqui está um tablet. Só que a Microsoft não foi ela que inaugurou essa tendência. Quem inaugurou foi, na verdade, lá com a Apple, né? Assim, de fato, com força em 2010. Então, por que a Microsoft não conseguiu emplacar um tablet? Porque aquilo não estava ainda dentro... As pessoas não tinham comportamento para consumir aquilo especificamente. Não tinha o celular anteriormente, que é o que vai causar essa ponte entre as duas coisas. Não tinha criado a cultura, né? Do tablet. A tecnologia... dá para argumentar que alguma coisa dela estava lá, não completamente, né? Então, assim, a tecnologia sozinha, ela não vai criar essas necessidades, né? São as pessoas com a sua demanda a partir de comportamento, que aí sim, né, a tecnologia talvez vai suprir, mas que só é possível graças à tecnologia existir, né? E tem uma coisa muito legal, quando a gente está pensando em remediação, que esses autores eles falam que a remediação ela tem duas lógicas. Porque ela sempre busca isso, ser transparente, ao mesmo tempo que a inovação tecnológica, ela sempre traz uma opacidade, porque ela chama atenção para a inovação que ela traz. Então, por exemplo, se não é 3D, o óculos na cara é o que te lembra que você está fazendo uma coisa diferente que vale tanto mais dinheiro. Porque se não tem uma diferença, pra quê, né? E aí o tablet me fez lembrar que a gente estava conversando logo antes de começar a gravar sobre uma película que parece papel. Então, tipo assim, é uma inovação, mas que ela tem muito do familiar. E aí ela chama atenção, precisa chamar a atenção da tecnologia, por que não é papel? Porque eu posso apagar aqui, escrever quantas forem, eu posso acumular 900 milhões de folhas de papel e não vai aumentar, não vai aumentar a dimensão aqui do que eu tenho. Enfim, várias coisas, você precisa chamar atenção para o que você tem de inovação, mas você tem ali aquele resquício, isso aqui é uma folha de papel, né? Isso aqui tem a textura e, enfim, estou dialogando com uma folha de papel, né? Remodelando essa superfície. Aí, se a gente quisesse se aprofundar muito, a gente teria que fazer a pergunta, o que é necessidade, né? Nossa! Mas aí a gente precisaria de um filósofo aqui, não dá. Porque as necessidades que elas não são construídas, elas são muito poucas, né? Quando a gente pensa em necessidade, é comer... Eu tenho aqui, ó. das necessidades. Do Maslow, especificamente, né? Enfim, que dá para argumentar um monte de coisa. Mas fisiologia, né? Então, comer, dormir, enfim... Segurança, que é a gente estar num lugar, né? Tipo, se sentir seguro. Tá vivo, né? Permanecer eu acho vivo. Que isso aí tá na base. Mas é a base. Segurança é o que te mantém
dispositivo, né? E você arrisca essa segurança para o quê? Comer, Sim. se for necessário. Sim. E aí, depois disso, social. Eu posso abrir mão do social para ter segurança. Sim. E aí, depois disso, estima, que é o que é meu Dá status, né? satisfação, Isso. Agora eu esqueci o que é. Acho que estima tem a ver isso, tipo, talvez satisfação, talvez uma coisa com relacionamento com as pessoas, não sei. Aqui eu Realização pessoal. estou né? confundindo. E a última é realização pessoal, justamente. Seria no topo lá, assim. Aham. Tipo, não tô preocupando com mais nada, agora eu quero filantropia. Esse é o exemplo que eles usam, assim, um pouco. Sim, pois é. E quando a gente pensa que as necessidades, elas acabam muito cedo na nossa vida, meio que tudo que a gente está falando, quase tudo, é uma necessidade construída, né? Por exemplo, eu posso Sim. comer, eu preciso comer, beleza, mas eu posso comer uma batata cozida na água sem sal. Mas a Isso vai necessidade... satisfazer. Mas a necessidade social, ela existe. Pois é, mas aí vem a questão de que a tecnologia pode fazer uma air fryer. E aí eu tenho a necessidade, uma necessidade falsa de fazer com que a minha batata seja fritinha, Aham, sabe? Assim, aham. então eu acho que meio que quando a gente fala em necessidade, realmente tem uma questão, mas necessidade, o que é, né? Tipo, a partir de que ponto que a gente tá falando que todas são construídas? Sim, Mas Sim. então, quando a gente está falando de remediação, a gente está falando desse molde, como que as redes elas estão se adaptando e se É inovando. isso, tentando trazer cada vez mais uma experiência que ela é o mais próximo possível da realidade, assim, né? É mimesis que a gente chama, né? Representação da realidade, mas que ela seja mais transparente, que a gente não esteja vendo a mídia. Uhum. Então, por isso, é o celular cada vez mais fino, a borda do celular cada vez menos aparece, as telas, todas elas têm aquela coisa... Não, quando você vê de lado, então ela não fica com reflexo, não fica escura. Que são questões da tecnologia, mas que a gente não vê no mundo real, a gente está tentando apagar a tecnologia. Sim. Então, a remediação é esse passo de tentar trazer coisas que pareçam cada vez mais com a realidade, assim. Tem algumas coisas, assim, por exemplo, vocês falando agora, eu pensei numa outra coisa que começou dando errado e que agora estão apostando nisso de novo, que são os óculos de realidade aumentada. O Google Glass falhou miseravelmente. E aí tem um pouco de, será que a sociedade não estava pronta para isso? Ou será que a Google não soube trabalhar bem a questão do marketing? O que será que aconteceu? Porque agora o Facebook está voltando com isso. Tá. Então, E tá Facebook, a apostando Meta, tudo, né? né? E tá apostando tudo nisso. Tá, eles estão... Então, como é que a gente não olha para o que a Meta tá fazendo e fala é burrice, porque já tentaram e não deu certo? Porque eu acho que Ou ele pode trabalhar, criar essa necessidade através do marketing. Porque acho que a gente conhece essa história já. A gente já viu muitas vezes as pessoas tentarem uma coisa e não deu certo, tenta de novo e dá certo, sabe? Então eu acho que a gente já fica meio assim, será que agora vai? Tipo assim, eu tenho um desejo muito profundo de que o Facebook esteja errado. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma empresa que tem tantos... Não, eu queria muito que o metaverso fosse uma coisa que não colasse, juro. Me dá aflição, assim, me dá até taquicardia. Calma. Não, mas é porque depois de tanto tempo em pandemia, eu acho que teve um timing meio errado. Porque essa sensação que eu tive, eu acho que muita gente teve. Mas o timing foi meio esquisito, realmente. Eu acho que o timing do metaverso foi estranho porque a gente tá saindo agora da pandemia, né? Que a gente espera que a gente esteja nesse momento de sair da pandemia, né? Sei lá. Vamos estar saindo. Mas a gente pelo menos tem essa coisa. E a gente tá, pelo menos eu, mas eu acho que grande parte da população tá com muita vontade de gente, de pele, de corpo, sabe? E aí, então, tipo assim, alguém que vai me anunciar que agora todas as coisas vão ser feitas na nuvem, tipo, pelo amor de Deus, era assim já que eu tava vivendo e é isso que eu não quero mais, sabe? Então eu acho que foi um timing muito quebrado. Esperasse um ano, sabe? Tipo assim, Mas é porque eles essa. precisavam dessa nuvem de fumaça, né? Mas aí já é outra história, exatamente. porque tá num momento bem ruim pra eles. Eles não querem que a gente fale das outras coisas, Das outras né? coisas. Eles Exato. preferem. Clássico. Mas pode falar, né? Eu sei lá, assim, na verdade, eu acho que tem que dar certo. Especificamente sobre a discussão do meta, eu tô muito pouco atualizado, tá? Mas eu vou ir pela meta-discussão sobre o meta. Que é sobre essa questão de, tipo assim, o que é uma experiência real, né? Tipo, ótimo. Nossa. A gente adora essas perguntas, né? Assim, mas por que o Google fez e agora a gente não acha que vai dar errado necessariamente o Facebook? Porque o do Facebook só é possível porque o do Google existiu. Por quê? Tem uma questão do comportamento, né? Antes, isso era uma coisa muito estranha para todo mundo, né? Poxa, óculos de realidade aumentada, né? Como isso vai funcionar? Não, a pessoa tá me filmando o tempo todo. Só que aí a gente começa a normalizar outros aparatos tecnológicos que vão ter muito a ver com isso, né? Tipo, sei lá, tô de cabeça tentando puxar algumas coisas, mas, sei lá, a vigilância de policiais e como que isso vai reduzir
casos violentos em policiais em ação, né, especificamente. Poxa, então a gente já está mais acostumado com essa ideia de alguém carregando uma câmera. A gente está acostumado também agora a ser filmado quase que literalmente o tempo todo, né? Porque a gente está em videoconferências direto, né? E agora, tendo existido esse primeiro passo lá atrás da Google, que foi importante, agora, poxa, as pessoas pelo menos já sabem que isso existe e vão reconhecer quando olham. Então, assim, eu entendo, eu acho que é possível e é um objetivo honrável, bacana, a gente buscar essa transparência dos meios digitais. Por que que só essa relação aqui que a gente está tendo agora que é real? Porque a sensação que eu tenho é que a gente já se conhecia, apesar da gente nunca ter se visto antes. Né? Então, é um pouco essa reflexão, assim, que eu acho. Sabe? Que é tão real quanto, né? A gente se conhece através da internet. Não, com certeza. Só que não dá pra fingir que não existe uma outra dimensão, que é o corpo, né? Tipo, tudo bem que existe toda... Que eu não nego, tem muitas pessoas, assim, eu tenho até amigos que são... eu não nego essa questão, essa importância do virtual, assim. Inclusive, na pandemia foi o que me salvou e me salvou grande parte das pessoas. Assim. Só que a pandemia deixou muito claro pra mim que estar aqui com vocês duas, pessoalmente, é muito mais legal. Especial do que todas as vezes que a gente se falou por internet. Vocês não acham? Eu acho. Claro, com certeza, mas eu pelo menos enxergo que a rede social, hoje em dia, como ela se estabeleceu, elas criaram muitas relações superficiais, muitas. Sim, então, assim, eu tive muita dificuldade de me inserir nas redes sociais justamente por quão superficial são as relações lá. Então, eu não sinto laços tão fortes mais que o pessoal trazia, entendeu? Qual que é o problema? É comportamento, não é a tecnologia, eu acho. Por que essas relações são superficiais? Porque elas não são tão intencionais quanto no presencial. Porque no presencial a gente vivendo aqui, eu tô tendo essa discussão lá na empresa. Mas... Não. Chefa, não, a partir de agora não assista. Não, pode assistir, assiste. Chefa, me manda um relatório. O que você acha dessa discussão? Comenta aqui. Esse papo, beleza, pessoal insubstituível. Mas é porque, tipo assim... E é necessário a gente ter essa coisa do pessoal, encostar nas pessoas. Adoro abraçar, eu sou muito do tátil também. Só que, por que o pessoal fala que o remoto não deu certo? Tem empresa que vai falar isso. Caraca, tá faltando corredor e tal. É porque para esse tipo de relação não utilitarista diretamente ocorrer, eu tenho que ter uma intenção e uma cultura muito explícita. Eu vou falar especificamente do meio de empresas, né, corporativo. Então, a empresa... A gente, enquanto liderança, tem que colocar certos slots para as pessoas se relacionarem, sabe? Mas não funciona? Funciona. Eu vou discordar, sabe? Com base no quê? Com base em colóquio e congresso que aconteceram na pandemia. Pelo menos 2 ou 3 que participaram tentaram fazer uma salinha do coffee break, fazer coisas assim. Mas, gente, não dá. Tipo assim, a gente conseguiu várias coisas do congresso, dos colóquios online. Inclusive, eles devem ficar, porque tem benefícios incríveis. Sim. Mas, gente, o tanto que faz falta... Aquela que não é o mesmo. Não! Mas sabe aquela por quê? troca com as pessoas, falar de outras coisas. Eu acho ótimo, né? Discordar. Não, mas porque a gente viveu... Não vou entregar a idade necessariamente, mas mais de 20 anos de um jeito específico. E agora tem várias coisas que a gente ainda está aprendendo. Assim, inclusive, eu vou falar que funciona, eu estou experimentando. E eu não sou o único que estou experimentando com isso no meio corporativo especificamente, né? E eu participei também de evento de design, Interaction Latin America, lá na Costa Rica, não sei o que. Eu falei assim, não, essa galera vai saber. Se tem alguém que entende de interação, experiência do usuário, essa galera. E foi péssimo, essa parte. Mas eu acho que é sobre isso, assim, a gente está descobrindo, eu acho que é possível, não acho que substitui todas as relações, mas pelo menos as relações profissionais ligadas a trabalho, eu acho que é possível ter conexões reais, emocionais, significativas de trabalho, e isso não ser impeditivo para
você viver a sua vida como você bem quer. E o pessoal é super importante. Poxa, adoro pessoas. Mas isso você acha que se expande para o trabalho acadêmico também? Tipo, com alunos e tudo mais? Ah, super. 100%. Nossa, eu vou ter que discordar veementemente de você, porque eu posso até entender que o ambiente corporativo, apesar de eu achar que a relação interpessoal é muito importante, eu entendo que pode funcionar, mas relação professor-aluno não funciona. Totalmente com aquilo. Pois é, eu sou um pouco do contra mesmo. Assim. Não, mas Tá ótimo isso. É a beleza da vida. Democracia, né? As relações, pelo menos que eu já tive com meus alunos, eu tive algumas relações que foram mais significativas no virtual do que no presencial. Porque, assim, é isso, a gente ainda está aprendendo. Poucas pessoas, por exemplo, ficam lá com a câmera ligada o tempo todo, o que é essencial para poder criar uma conexão dentro de duas pessoas ali tratando virtualmente, que é o que? Transparência. Sim, mas tem uma questão. É muito complicado isso. Porque ligar a câmera, tem muitos professores que falam, liga a câmera todo mundo. Mas isso é um pouco de não parar para pensar o que ligar a câmera significa. Sim. Porque tem questões sociais, porque às vezes a pessoa não quer mostrar a casa onde ela mora, o quarto que ela tem. Tem a questão de gênero. Meninas, a sociedade exige muito mais de mulheres para elas se apresentarem do que de homens. Então, assim, às vezes a menina tá com cabelo que não fez o cabelo e se sente desconfortável porque tem uma pressão. Então, tem a questão de gênero, tem a questão social, tem muita gente. Então, assim, aí tem questões de saúde psicológica, transtornos vários, que às vezes a pessoa liga a própria câmera, ela não consegue mais prestar atenção. Sim. Então, porque fica a própria imagem, uma pessoa trava por questões de timidez. Enfim, é um universo muito grande. E como seria possibilitar que todas as crianças, os adultos, enfim, que estivessem na sala, tivessem a possibilidade de estarem confortáveis com a câmera ligada? E eu acho que na educação vai muito, inclusive, de idade. Tem um certo momento, né? Vamos lembrar, né? Seres humanos são seres biopsicossociais, tem certa idade que não tem como ficar só no virtual. Criança é muito complicado, adolescente também é complicado. Talvez adultos já é complicado. Adulto pra cima, talvez, quem sabe? Porque, assim, eu acredito muito na educação à distância, em certos aspectos, que você realmente consegue levar a educação onde não levaria antes. Mas falta Mas assim, eu sou professora de ensino médio, né? Não, mas eu acho que a relação tem que ser humanizada. Eu acho que falta uma humanização nessas relações, quando estão assim, sabe? Porque não é só o tutor que tá lá, eu só tô lá meio que utilitário, sabe? A relação não é humanizada quando ela é remota. E outra coisa, então, fica mais utilitária do que humanizada, talvez. E eu só dei aula para adulto na minha vida. Essa experiência eu nem tenho essa experiência de criança, de adolescente, só dei aula na graduação. Mas mesmo assim... Graduação mais ou menos adulto, né? No papel eles são. Mas sabe quando a aula acaba? Sabe quando a aula acaba e vira a fila? Que tipo, professora, eu queria te falar um negócio. Aquele momento é um momento muito especial, que é o momento que eles vão falar de pesquisa, que é o momento de TCC, que é o momento que eu vi aquilo e lembrei da aula, que acaba sendo uma contribuição importantíssima e uma forma de ver como é que eles estão percebendo. Então, assim, aquilo ali não existe mais, gente. Não existe mais. Então, assim, é muito triste, não, gente, sabe? o simples fato da professora não conseguir fazer uma leitura se o aluno realmente está pegando aquilo que ela está falando, entendeu? Eu não sei olhar no olho deles e pensar, entendeu? É tão simples, né? Tipo, a pessoa quer falar, é tão facinho de ver. É muito fácil, gente, exatamente. Ai, saudade, essa saudade. Sim. Zero saudades, eu. Olha só. Mas vamos seguir adiante, porque essa discussão... Peraí que o Léo tá guardado, ele precisa. Meu Deus. Não, é porque... Beleza, né? Eu achei ótimo você trazer isso, a questão do ensino médio, ensino fundamental, outras coisas, e da primeira graduação. Eu acho que existem espaços que, de fato, a presencialidade é muito importante. Eu não acho que o virtual ele vem para substituir em todo, não. Mas eu entendo que ele é uma parte que a gente tem que incorporar na nossa vida. E entender que não é porque está na tela que não é real. Sabe? Tipo assim, e aí eu já só dei aula em pós-graduação. E aí, assim, aí adulto, eu espero que aí já pode maior tendência, que adulto. Eu acho que é. Talvez. Sim. E aí, essas coisas todas, sei lá. Gente, pelo amor de Deus. Não é uma idade. Aquele negócio adolescente aos 30, né? Pelo amor de Deus. Eu sou adolescente ainda, tá? Mas é que... Assim, tudo isso que vocês falaram, eu entendo
que é legal e eu espero que continuem existindo espaços colaborativos, que é muito interessante, sabe? Mas essa parte, por exemplo, de ver se está prestando atenção, de fazer a fila para tirar dúvida, isso tudo na minha aula acontece, eu sinto, sabe? Assim, pelo menos aí a minha experiência especificamente, pode até ser uma leitura equivocada minha, mas eu acho que acontece. Mas eu acho importante, aí se eu for falar de um tipo de ensino, a gente está mudando muito de assunto, desculpa. Não, tudo bem. Que eu acredito muito é no ensino híbrido. Sim. Eu acho que é a forma como no final, assim, no final é ótimo, mas sei lá, daqui a 10 anos, é a forma desejável de ensino. Eu concordo. Laboratórios colaborativos e uma presencialidade remota, constante, assim. E aí, para preparar as pessoas para serem do mundo mesmo. Aí eu gosto. Não, eu concordo com o ensino híbrido, porque tem os dois, tem o melhor dos dois mundos, né? Você não abandona nenhum nem outro. Não pode ser o pior dos dois mundos. Tem muita empresa que está fazendo também isso. o pior dos dois ser. mundos. Então, professor que pega o texto e vai ler para os alunos. Faz a aula síncrona para ler texto. Gente, pelo amor, é o pior dos dois mundos, fala sério. Então, assim, É porque você não pode botar em 2 vezes o professor que tá lendo. A melhor coisa da pandemia. Eu tô muito feliz que eu não tô fazendo aula, não tô assistindo aula, porque se um professor pegasse um artigo que ele me mandou ler semana passada e fosse ler pra mim, comigo na webcam... Percebeu que alguém está estressado. Não, bosta. Não, mas eu entendo perfeitamente. Que as minhas melhores aulas, mesmo se eu expondo algum conteúdo e tal, mas é aquele que a gente para e discute. E eu sei que tem muito colega que não deixa interromper, que não é hora de falar agora. Isso eu acho tão errado. Não é hora de interromper se eu for falar de um assunto que não tem nada a ver, né? Óbvio, né? Mas se for ali dentro, se for pra construir, até assim... Pode estar tangenciando o que você está falando, mas, gente, o que tem? Atrasa 5 minutos, mas para falar, nossa, é ótimo. Mas tem muita gente que perde o foco. O professor não deixa interromper, porque ele mesmo não consegue voltar, sabe? Eu perco. Mas isso é o mundo real. Você começa dando aula disso e termina em outra coisa completamente diferente. Já o fiz. Mas ainda assim, eu acho que é podar muito o aluno. Mas vamos, a gente começou a falar de educação aqui. Foi assim, vai dar 2 vídeos. Aproveitando que a gente está falando um pouco de educação aqui agora, vale fazer um parênteses aqui, que tanto o ensino remoto quanto o presencial, cada um vai ter seus desafios, suas vantagens, e a ideia é você explorar cada um deles da melhor maneira. E se você já conhece a nossa maravilhosa parceira, a Alura, ela explora muito bem essa parte do remoto, e justamente para você explorar novas habilidades, né? Você melhorar seu currículo, melhorar sua carreira, porque uma das coisas mais legais que a Alura tem é que não é só a questão do curso, né? A gente tem o quê? Grupo no Discord pra ficar discutindo. Tem fóruns de discussão, tem desafios constantemente sendo lançados na plataforma. Tudo isso para você estar bem imerso no aprendizado de diferentes maneiras que o remoto permite, né? Então, conteúdo sob demanda para quando você tiver tempo de estudar, os conteúdos dos mais diversos, porque eles têm um catálogo gigante. Nossa, de tem programação, tem marketing, tem administração, tem ciência de dados, tem design, nossa, tem um mundo de coisas lá dentro da Alura. E aqui no Peixe Babel você tem 10% de desconto no nosso link. Então, se você estiver curioso, quiser conhecer a nossa grande parceira, visita aqui o link da Alura. Bora? Vamos voltar pro vídeo, né? Vamos. É porque é um assunto querido pro nosso quadro, né? Verdade. Mas voltando um pouco para a questão das mídias, como elas mudam, como elas se adaptam e como que isso é uma mistura do que a gente precisa com o que querem que a gente precise, né? Porque tem um pouco dessa relação financeira também. Um outro fenômeno que a gente discutindo, a gente achou muito curioso, é como a gente está convergindo para 2 mundos completamente diferentes de mídia, que são as mídias muito longas, como os podcasts, que estão cada vez maiores, e as mídias extremamente curtas, como o TikTok. Então, como é que a gente consegue ver 2 movimentos tão divergentes, tão populares ao mesmo tempo? A gente está falando de públicos completamente distintos, ou são situações distintas que despertam essas necessidades? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que quando a gente tá falando de muito populares, talvez a gente precisasse dimensionar. Tipo assim, comparado com o TikTok, com o Stories de 15 segundos, quão popular é, sei lá, o xadrez verbal? Então, assim... Mas e esses podcasts de conversa que estão na conversa? tipo... Isso. Todo mundo sabe
vida que tá sendo Gente, A gente só faz aqueles propaganda podcasts, pro Felipe. Beijo. xadrez verbal que a gente tá falando. Não, eu entendo sim. Não, mas tem eu uns acho- bons, do tipo Podpah, por exemplo. o Podpah. Tem esse tipo de podcast. Lança Braba, do Lança Braba, da Andresa também. Sim, eu acho esse MesaCast, né? Isso, MesaCast. Gostei. Pois é, aí isso tem um grande fenômeno de popularidade, mas eu ainda acho que na dimensão, eu acho que a gente tá falando de um momento do curto, assim, eu acho que a gente está no momento do super curto, mas eu acho que esse mais longo, ele meio que ainda sobrevive e esse é o, tipo assim, o que representa dessa sobrevivência são os MesaCasts. Mas eu ainda sinto, assim, que se for pensar no impacto em termos de pessoas mesmo, sabe? Quantas pessoas a gente tem hoje que o consumo de conteúdo é coisa de, tipo, até 1 minuto? E aí, eu acho que a gente tem um pedaço da população que é, tipo, muito maior. Eu sinto que a gente tem, assim, chute, tá? A impressão que eu tenho e pensando em base de usuário, que tem o Instagram, que tem o TikTok, que hoje é o segundo aplicativo mais baixado. E até de recorte geracional mesmo, Isso, né? isso. A galera mais jovem, eu não sei se eles estão ouvindo os podcasts de 3 horas ou se eles estão mais no TikTok, não sei. E eu não Preciso de sei estudo se as sobre. pessoas veem o podcast 3 horas ou se elas veem os cortes do podcast de 3 horas. Tem um ponto. Tem isso, né? Eu entendo assim, de novo, a tecnologia viabilizando o comportamento, né? Então eu acho que a melhor forma da gente pensar sobre essas mídias convivendo no panorama atual, né, de mídias sociais e tal, é pensar sobre comportamento. Aí, o ideal seria pesquisar várias pessoas, mas vamos pensar na gente mesmo, o nosso comportamento. Tipo quando você está lá no banheiro, ou então quando você está numa fila, o que você vai usar? Instagram, você vai no TikTok, talvez. Eu vou no Twitter. No Twitter. E, no entanto, na hora do almoço, talvez você vai escutar um podcast de longa duração, porque vai dar tempo de você comer e dar uma relaxada. Então, assim, eu acho que o que acontece é que o TikTok, essas mídias que são mais efêmeras ou mais curtas, tem muito mais a ver com uma frequência muito agressiva, então é muito grande. Tem uma coisa de vício também, que, enfim, tem que ser discutida. Inclusive, é uma crítica muito... todos. É uma crítica muito grande ao TikTok, especificamente sobre isso, em experiência do usuário, como que ele não faz o trabalho dele ético, um pouco, mas que é muito... curiosa sobre isso. Inclusive... É o próximo vídeo. Tem um curso... Não, brincadeira, gente. Mas o... Já. Péssimo. Que aí é mais frequente, né? Enquanto, sei lá, o podcast, eu vou... Assim, faz muito tempo que eu não escuto podcast, mas eu vejo vídeo, sei lá, de 3 horas, às vezes, que eu não veria um filme, mas eu vejo vídeo de 3 horas, explainer sobre alguma coisa específica lá, que vai falar como que constrói um violão, não sei. É real, assim, muito legal. Eu já vi construindo carteira de couro, a coisa mais interessante do mundo, mas pode... Nossa, Mila, deve ter pelo menos 5 coisas mais interessantes. Agora Ai, gente, a gente não deixa o Léo falar. Não, tá ótimo. Vai, Léo. Ótimo. Não, mas é isso, é comportamento, Uma né? interrupting. Mas tá de boa. Mas você acha que tem momentos diferentes para cada uma dessas eu mídias e a acho- mesma pessoa pode consumir os dois? Exatamente, porque consumo, inclusive. Eu acho que é sobre comportamento, eu acho que isso não fala que tem que ser uma ou outra. O comportamento ele não segue uma linearidade, assim como tecnologia não necessariamente vai seguir uma linearidade. Essas coisas coexistem na nossa vida, né? Hoje a gente está lá no celular, no ônibus, mas aí você pega a foto lá de não sei quanto e 60, 50, a pessoa está com um jornal lendo, né? Então, assim, mudou de fato o comportamento? Não, o comportamento é mais ou menos o mesmo, que muda é o meio que é utilizado ali naquele contexto específico, né? E tem uma outra coisa ainda, que eu acho que é importante ressaltar, que é sobre essa tendência de criar um juízo de valor de que necessariamente mais curto é pior, e sendo que eu acho que isso é muito sobre... primeiro, né, nem tudo vai funcionar no mais curto, beleza. Mas é muito sobre, que nem você falou, né, uma coisa geracional nossa, e aí a gente está tendo um asco que, na verdade, tipo assim, não existe essa hierarquia, sabe? Uma coisa que eu tava pensando que eu acho que faz sentido é, quem assiste os mais longos, com certeza assiste o mais curto. Né? Não tem como fugir do mais curto hoje. Tipo o Twitch, o Stories, o TikTok. Mas nem todo mundo que consome esse curto assiste o longo. Eu acho que, tipo assim, o conteúdo curto hoje, ele é meio que... não dá pra você desviar Mais dele, pervasivo, sabe? Pervasivo foi a palavra que eu pensei.
Sei. Isso, ele tem incontornável. Não tem como a gente sair. Enquanto o longo ele tá sobrevivendo, sabe? Assim, eu fico até pensando, eu quero saber por que vocês acham que essa mídia curta tá ganhando tanto sucesso, mas eu fico pensando também no caso assim, de acessibilidade mesmo, igual o Léo falou, tipo, a mídia curta é um negócio que você consegue ver qualquer hora, em qualquer lugar. Às vezes na 4G você tá vendo ali, você não precisa estar na Wi-Fi. Então é um negócio muito mais acessível. Mas por outro lado, tem o negócio de você conseguir prender a atenção da pessoa por 1 hora, 3 horas, com tanta notificação aparecendo, é muito difícil. Então, o meu medo é justamente a gente gradativamente ir perdendo essa capacidade de prestar atenção em conteúdos mais densos, maiores, porque vai dar espaço para o conteúdo curto, onde realmente eu não consigo me expressar em 15 segundos. Eu ainda estou pensando em 15 segundos, entendeu? Não, total. E eu acho que isso que você está falando nem é tão extrapolado assim, porque a gente... nós somos já uma geração que se concentra muito menos, né? Tipo assim, Sim. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentrar e sei que a tecnologia tem um papel nisso. Então, assim, não é uma coisa que a gente tá pensando, no futuro, quem sabe os nossos netos. Não, é tipo a assim, gente já tá assim, sabe? E, tipo assim, e a gente tá assim, e é uma curva muito rápida, né? Dentro da nossa própria vida. Tipo assim, eu acho que pegar 10 anos atrás, a minha relação com o celular era outra, né? Pensa que... Então, o que a gente vai ser daqui 20 anos dentro da nossa própria vida, né? Como que vai ser a gente em termos de concentração? Qual vai ser a relação que a gente tem com essas notificações, com o celular? O que eu faço? Meu celular não tem notificação. Só o WhatsApp e só, tipo assim, quando me marcam em grupo ou quando é uma pessoa, sabe? Falando diretamente comigo. É a única notificação que eu tenho. Mas assim, é tentando estratégias pra conseguir me concentrar em outras coisas, sabe? E a Twitch tem te ajudado nisso. A Twitch tem. Assista o vídeo, inclusive, eu uso a Twitch pra ficar offline. Que é a coisa mais louca que existe, sabe? E aí é uma coisa também assim, a gente vai criando então outros recursos que justamente vão pensar nesse contexto específico. Eu não tinha parado para pensar especificamente nisso, né? A interruptabilidade de tudo, né? Tipo, não consigo ver um vídeo completo sem chegar uma notificação no celular. No entanto, aí na última atualização do iOS, por exemplo, ele criou uma série de perfis de notificações. E aí é sobre como a gente, enquanto usuário, e aí pressupõe que eu vou ter esse autocentramento e discernimento, né? Mas, assim, que eu possa criar um modo trabalho, um modo estudo, um modo filme, sei lá, um modo avião, beleza, já existe. Mas filtrar notificações, dependendo do que você tá fazendo. Inclusive, não perturbe é o melhor dos modos. É o melhor dos modos. Coloca pra dormir. Sabe o que funciona? Virar o celular de cabeça pra baixo. Funciona muito. Top. Deixar o celular em outro cômodo. Em outro cômodo, melhor ainda. Especialmente na hora de dormir, assim. Eu tipo assim, eu não tenho feito ultimamente, mas quando eu fazia, eu dormia tão melhor. Parece que só a aura ali daquele negócio já saiu faz a gente acordar e olhar, será que, tipo assim, né? Uma coisa esquisita. Nossa, esquisito. Só dele estar longe eu durmo melhor. E tem uma coisa também de 3 medidas, assim, o pessoal fala, 3 medidas históricas, né? Você vai muito para um lado, você vai muito para o outro, e aí depois você, teoricamente, chega no equilíbrio. E aí, espero que sim, né? Bora lá, gente. É um experimento. O que o Facebook tá querendo fazer com a gente é não tirar a gente nunca mais, né? Porque isso, na verdade, é uma coisa interessante... que a gente não sai mais da internet. Não. Né? Que antes a gente entrava na internet, a gente saía da internet. Hoje não existe mais. Teve um dia que a gente entrou na internet e nunca mais saiu, né? Sim. Só que a ideia do Facebook parece que é colocar a gente lá real, né? Tipo assim. E aí fazer da gente refém da internet. Antes você via palestras sobre a nossa persona na internet, não sei o que e tal. E agora chegou num ponto de que você só tem uma persona, que é a sua persona de internet, meio, né? Porque você acaba se tornando aquela pessoa de tão frequente que é a sua interação. Muito louco. Mas pra gente fechar aqui, eu queria ouvir de vocês dois. O Léo já tava ali pensando. Não, bora lá. É porque se vai, não para. Não para. Então... Não, mas eu quero fechar só com a opinião de vocês, a visão de vocês, na verdade, quem estuda isso. Se vocês acham que essas mídias curtas vão se tornar cada vez mais fortes, ou se isso é um boom que vai passar, como é que vocês enxergam essa sua isso? ideia aí do equilíbrio. Muito pro lado, outro pro Essa ideia não é minha, não. Léo assinou esse trabalho. A Pud, não sei, Hegel,
sei, eu acho que De que é. ano que é? Eu não faço ideia. A PUD não faço ideia. Bota aí. Fazer igual a Rita Von Hunt. Gente, procura. Acho que Hegel falou isso em algum momento, mas não me citem. Não se deu, não. O Hegel falou isso, com certeza. Talvez. Mas nem fala, o sei, que o Hegel falou? Que eu também já tô perdida. Essa coisa de 3 pesos históricos, 3 medidas. Né? Tipo, a gente vai muito para um lado, volta muito para o outro, e aí com essas contradições a gente chega no equilíbrio. E o que isso tem a ver com a mídia curta? Justamente, a gente estaria chegando... Eu não sei se essa seria a predição que eu colocaria, né? Tipo, será que para lá que vai? Mas que, a gente está indo muito pro curto, talvez vá muito pro longo, ou talvez a gente estava muito no longo, A gente tava foi muito pro curto, e agora talvez a gente chegaria não necessariamente em vídeos médios, mas... Não, mas o Instagram parece que ele acabou de liberar aqui o story de 1 minuto, né? Que ele não corta mais em 15. Sério? Parece que isso tava pra acontecer. Isso é legal. Isso é legal. O que aponta pra isso, né? Que, tipo assim, que não fica mais cortando. Tipo, você vai gravar não fica mais cortando em 4. Agora pode ser um só, entendeu? É porque o TikTok pode, né? Então tem muito de uma rede absorver o que a outra tá Parece fazendo. que tava indo pra esse caminho, assim. Então vocês acham que cada vez mais então a gente vai ficar nesse formato? Eu O acho- Mídias vai fazer conteúdo de 1 minuto? Olha, Eu acho que deveria. Você Não vou acha? mentir, eu acho que deveria. Porque eu acho que deveria, porque eu acho que realmente o caminho tá indo pra ali e eu não sei se volta, sabe? Mas a gente ainda não sabe como, e não tentou, e não experimentou, mas eu acho que a gente deveria experimentar. não, eu acho super legal, consumo um monte de coisa divertidíssima e interessante também, curtinho, não sei. Uma vez eu estava entrevistando alunos num grupo focal sobre justamente vídeos educativos, aí a galera falando que buscava, tipo, tutorial justamente em stories do Instagram. Eu nem sei, então, mas não sei Como pesquisar? Não, mas tipo em perfis, assim, aí acessava lá uma coisa, sei lá, uma coisa mesmo. Eu não lembro. Eu lembro que na época foi muito confuso pra mim. Eu tô até hoje não entendeu. Mas enfim, mas era isso. Formatos curtos que numa mídia que eu não considero muito buscável. Era isso. No Instagram que buscava mais O coisas. TikTok é uma boa ferramenta de busca, eu acho. Ela é uma Não. boa ferramenta de descobrimento. Ela tem uma alta... Como é que fala isso? Alta taxa de... Descobrabilidade. Vou inventar um novo termo. Mas, tipo assim, é fácil de viralizar, mas o seu conteúdo, ele não necessariamente vai ser encontrado depois. Né? É meio isso. Assim. E o YouTube é o contrário, né? Assim, ele é muito bom de catálogo. Mas né? isso eu acho que deixa a gente cada vez mais refém de algoritmo. É isso. Isso é terrível. É horrível. É o ato Mas de tá trabalhar pra plataforma. Todo mundo apaixonado pelo algoritmo do TikTok, como que ele te mostra coisas incríveis, não sei o quê. Mas é muito ruim você não ter nenhuma caixa de pesquisa pra você encontrar o que você quer por conta própria. Qual que é o propósito da mídia? Sabe? Assim, Cara, mas o propósito... É tipo você assistir Netflix só no modo aleatório. Vocês já viram que a Netflix é modo aleatório? Surpreenda-me. Experimenta só ver o Netflix no modo surpreenda-me. Pra mim é isso que é o TikTok, entendeu? Entendi. Eu não tenho Você agência conseguiu sobre treinar? aquilo. Porque todo mundo fala, mas eu não consegui treinar o Eu algoritmo. não tentei. Só me aparece coisa esquisita. Mas eu acredito que existe um trabalho e depois fica maravilhoso, que é o que todo mundo fala. Todo mundo fala isso. eu não sei pra onde que vai, não. Sempre que eu vou tomar uma decisão, aí eu gosto de pensar assim, o que a gente tem hoje? E aí, com o que a gente tem hoje, eu concordo 100% com a Clara. Eu acho que tinha que estar presente nesses outros meios. A gente não ficar só no YouTube é uma forma de ficar refém da plataforma. Sim, com inclusive. certeza. Então, eu apostaria nisso, continuaria fazendo o que é um drive para mim e sempre com essa crítica. Tá ultrapassado esse negócio? Será que tá funcionando ainda? Qual é o feedback das pessoas? E acaba que visualização, todas essas coisas são um certo tipo de feedback, porque, no meu entender, o algoritmo está tentando justamente lançar para as pessoas o que elas teriam maior tendência a ver. Sim. Então, assim, talvez o comportamento das pessoas, de fato, não seja assistir aquilo especificamente que você construiu. Enfim, hoje, faria menor, vai continuar assim? Vai aumentar cada vez mais? Tipo assim, essa coisa ficar cada vez mais 5 curta? segundos. O YouTube tá Meio antiquado? segundo. Não. Você acha que o YouTube tá antiquado? Eu acho que ele tem que se inovar um pouco. Essa coisa do shorts é meio engraçada, né? Não pensei se pegou, não. Acho que não. Eu tenho um medo, assim, isso eu tenho horror, de todas as plataformas quererem ser a mesma plataforma. Mas é isso que acontece.
acontece? É assim que os monopólios se formam, mas a gente não vai falar de monopólios. A gente vai encerrar o conteúdo aqui. Porque a bateria tá acabando. Porque a bateria tá acabando, é exatamente por isso. Mas deixa aí nos comentários se você acha que as mídias vão convergir para conteúdo cada vez menores. Se você prefere conteúdos menores. E se você prefere conteúdos menores, que bom que você ficou aqui com a gente até o final, né? Exato. Então, Sigam Mimimídias. sigam a Clara, vejam a Clara na Twitch, ela estuda lá todo dia de semana. O Léo, vocês podem seguir no Mimimídias e no Twitter e no Instagram, né? Sim, inclusive concursos lançados aí de vez em quando. Então acompanha Instagram e Twitter que... Se vocês não notaram ao longo do vídeo, ele tem curso. Caso não tenha mais de ficado mais de um. Mais de um. Alguma coisa que você queira divulgar? Ah, não. É Twitter e Instagram, @ClaraMatheus no Twitter, @ClaraMatheus_ no Instagram e a Twitch é /ClaraMatheus. E o Léo é @LeoBoss. @Leo_BOS no Twitter e @Leonardo_BOS no Instagram. Beleza. Então, obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final. A gente se vê no próximo Beat de Prosa, porque agora ele voltou de verdade. Um beijo. Fiquem com os créditos aí, feitos pelo Léo. Em parte. Um beijo.